Então a gente atacou eles com força ontem à noite. Muito, muito forte. E provavelmente vamos atacar de novo hoje à noite. Vou até dar um pequeno aviso. A gente vai bater forte neles hoje à noite. Mas vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Não, eu não estou satisfeito com eles. Por exemplo, a gente vai ter uma reunião para falar sobre a desnuclearização do Irã, porque é disso que se trata essa guerra. Na verdade, não é uma guerra. É realmente sobre a desnuclearização do Irã. E a gente vai ter uma reunião só para falar disso. Porque o meu foco não é mudança de regime. Não é sobre isso. Embora eu ache que acaba sendo uma mudança de regime quando você elimina o primeiro grupo, o segundo grupo. E agora eu acho que talvez isso seja, no fim das contas, a mudança de regime definitiva. Mas com qual objetivo? O que você vai conseguir se isso fizer o Irã reagir? E agora você está dizendo, não foi exatamente isso que aconteceu, que eles reagiram? Pois é, lá vamos nós. Então eu não sei. Talvez eles tenham pensado um pouco nisso, sim. Pensaram no que vem depois, o governo, e agora estão prontos para atacar o presidente Trump. Vamos ver. No que isso vai dar? Ah, e eu vejo que o Joe Kent finalmente chegou aqui. Obrigado por arrumar um tempinho nesse dia tão corrido. A gente realmente agradece, ainda mais com tão pouca antecedência. E deixa eu já te colocar direto nessa pergunta aqui. A pergunta que a gente acabou de mostrar agora há pouco acabou de acontecer. O presidente Trump anunciou que vai haver mais ataques hoje à noite. Então, aquela história de 20-1, que ele disse que atingimos antes, parece que não foi suficiente. Ele vai lá e vai puni-los mais uma vez. A gente não viu todo o contexto ainda, então eu não sei exatamente com que objetivo. Mas eu temo, Joe, que seja só uma coisa do tipo, vamos bater neles de novo porque se comportaram mal, algo assim. Eu realmente não sei o que ele acha que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer se a gente voltar lá hoje à noite e atacar de novo? Olha, eu acho que você já mencionou o ponto mais importante aqui, mas vou reforçar. O motivo pelo qual a gente assinou o memorando de entendimento lá no começo foi basicamente por dois motivos. A campanha militar, embora a gente tenha dito que foi bem sucedida, porque bombardeamos vários alvos e eliminamos alguns líderes, não foi bem sucedido o bastante para nos dar o resultado que queríamos. Além disso, o tempo estava contra a gente, com as reservas de energia caindo e a pressão econômica aumentando aqui dentro. Então a gente assinou o memorando, porque não havia uma solução militar e porque a diplomacia tinha meio que estagnado. E aí a gente precisou ceder um pouco, e foi isso que o memorando fez. Não foi perfeito, mas pelo menos garantiu um cessar-fogo e começou a reabrir o Estreito de Hormuz. Foi por isso que a gente assinou o memorando de entendimento. O próprio presidente disse isso quando assinamos. Então ontem, 3 coisas muito importantes aconteceram. Houve vários ataques dos iranianos contra diferentes embarcações que estavam passando pelo estreito. E agora, tem muita questão técnica envolvida nisso. Claro, os iranianos não deveriam ter atirado em navios no Estreito de Hormuz. Não estou justificando isso. Mas a gente devia saber desde o começo que o Irã ia testar os limites do memorando e ia querer mostrar força ali na região do Estreito de Hormuz. Então a gente tinha 2 opções. Ou aceitava aquilo, e no começo, quando assinamos o memorando de entendimento, dissemos basicamente que sim, porque queríamos reabrir o estreito já que estávamos sob muita pressão econômica. Mas ontem, em resposta, nós, de forma bem discreta, restabelecemos as sanções sobre o petróleo iraniano. Bloqueamos a isenção que permitia ao Irã exportar. Então eles já conseguiram colocar no mercado o equivalente a um mês de produção de petróleo, e com isso ficaram tranquilos de novo. Agora estão bem, nós dissemos que íamos reabastecer nossas reservas. O Irã reabasteceu as deles. Ou seja, na prática, rasgamos o memorando quando voltamos a aplicar as sanções. E os iranianos entenderam isso perfeitamente.
E aí a gente foi lá e fez esses ataques ontem à noite. Estamos dizendo que foram ataques bem grandes. Claro, eles parecem bem dramáticos. Tenho certeza de que matamos algumas pessoas. Tenho certeza de que destruímos mais coisas. E parece que estamos atingindo os mesmos alvos de antes, embora, de forma significativa, a gente tenha atingido, sabe, a Ilha Karg e a Ilha Kashim, que eu acho que não atacávamos desde o cessar-fogo original, lá em abril. Mas para onde isso vai agora? A questão é que a gente assinou o memorando de entendimento porque não havia uma solução militar. E agora a gente simplesmente rasgou o memorando e voltamos a atacar exatamente os mesmos alvos, sem conseguir o resultado que esperávamos da primeira vez. Então, o melhor cenário possível é a gente passar por mais uma rodada de bombardeios, dizer que foi ótimo ter bombardeado e depois esperar conseguir uma posição melhor para negociar. É isso que eu acho que o presidente está pensando agora. Ele pensa, ok, eu não gosto do memorando de entendimento e não gosto do status atual, então vou bombardear de novo e isso vai me colocar numa posição melhor. Mas isso ignora completamente a realidade do que está acontecendo no Irã. Os iranianos, basicamente, desde que essa guerra começou, primeiro, desde que a gente matou o líder supremo e fortaleceu os grupos mais radicais dentro do Irã, eles não têm muito interesse em negociar. Mas também, os iranianos entendem agora, como nunca entenderam antes, o poder do Estreito de Hormuz, o quanto eles precisam fazer muito pouco para ter controle sobre o estreito. Então o presidente acha que pode, de certa forma, redefinir as regras do jogo aqui. Mas eu acho que ele não está entendendo as novas regras do jogo. E eu não sinto que tem gente suficiente ao redor dele sendo honesta. Acho que ele está recebendo basicamente aquilo que a gente já viu o MESSEG, o que o Pentágono faz muito bem. O Pentágono sempre pode oferecer opções militares a um presidente. É literalmente o trabalho deles. Mas é aí que você precisa de conselheiros mais ponderados para dizer sim, senhor, a gente pode fazer isso, mas não vai trazer o resultado que o senhor quer. Essa é a parte principal aí. Isso vai gerar algo de benefício para o país. Você falou sobre isso. Bom, eu mostrei, ou antes de você entrar, eu mostrei o presidente Trump dizendo que acha que o memorando de entendimento acabou. Ele disse que o cessar-fogo acabou. Mas ele não é o único. Aqui está Mohsen Rezaei, que é o principal assessor militar do líder supremo atual, Mojtaba Khamenei. Veja o que ele disse depois dos ataques. Obrigado por assistir. ولی کاملا معلومه که این مذاکرات رو با شکست مواجه خواهد کرد. چند تا عامل هست که حالا من سر فرصت اینا توضیح خواهم داد در بحث‌های دیگه. پیش بینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داد. Então até eles estão dizendo, basicamente isso morreu. Então você tem líderes dos dois lados dizendo a mesma coisa. E aí, onde é que isso nos deixa agora? O que a gente vai fazer? Se você suspendeu as sanções, ou melhor, deu alívio nas sanções, e depois voltou com elas, ainda assim, pelo que eu saiba, não liberaram o valor total dos ativos congelados, que o presidente Trump disse ontem que a gente não tinha liberado. E agora estão dizendo que as negociações acabaram. Estão dizendo que as negociações acabaram. Dá para imaginar que o estreito vai ser fechado. Deixa eu só destacar uma coisa. Até esta manhã, todos os navios que passaram pelo Estreito de Hormuz seguiram o corredor aprovado pelo Irã. Então, mesmo que a gente diga que existe uma rota ao sul, vinda de Omã, que nós criamos e aprovamos, ninguém usou essa rota. O único caminho que continua sendo usado é o aprovado pelo Irã, ou seja, eles ainda estão no controle. Então, esses 80 ataques não mudaram nada. O que o presidente Trump acha que vai acontecer se tivermos outra rodada de ataques hoje à noite? Quer dizer, eu acho que o Trump acredita que isso vai colocá-lo numa posição melhor, porque a gente pode simplesmente sair batendo de frente com as pessoas
e, no fim das contas, aplicar tanta pressão militar que eles acabam cedendo às nossas exigências. Se eu tivesse ali do lado dele hoje, eu diria, olha, senhor, isso ainda não funcionou em nenhum outro lugar, a não ser na Venezuela naquela vez. A Venezuela foi a exceção, não a regra. Todas as outras vezes em que tentamos resolver as coisas só pela força, até pode parecer que dá certo no curtíssimo prazo, mas no longo prazo, sempre acaba explodindo na nossa cara. O presidente entendia tudo isso de forma muito clara, sobre como é fácil acabar sendo arrastado para esses impasses no Oriente Médio. Mas eu acho que estão dizendo para ele algo como, olha, se a gente atingir mais alguns alvos iranianos, eles vão ceder. Só que, na verdade, os iranianos já mostraram que têm uma capacidade impressionante de produzir drones e mísseis balísticos. O povo lá está muito mobilizado. Veja, como eu já disse antes, os israelenses estavam no comando para nos levar para essa guerra. E os israelenses, estando alguns passos à nossa frente, ao nos envolver na morte do líder supremo, basicamente garantiram que, primeiro, a maioria dos moderados não teria muito controle, nem muita voz para defender que a gente continuasse negociando com os americanos. Eles não teriam muito poder. Mas também, isso acabaria unindo de verdade o povo iraniano em torno do regime. E por causa disso, seria praticamente impossível para a gente se desvincular dessa situação. E eles sabiam, os israelenses sabiam, que os iranianos não só deixariam de querer negociar, mas iriam dobrar a aposta. E isso faria com que a gente também tivesse que dobrar a aposta. Eles conheciam a psicologia do presidente Trump. E, na verdade, a psicologia de qualquer líder. Não acho que o Trump seja único nisso. Porque nenhum líder quer admitir algo do tipo, eu levei um golpe e tive que recuar. Então agora a gente está preso nesse ciclo. E o que eu temo que vai acontecer é que o presidente vai acabar tendo que escalar a situação. Ele vai ser pressionado a realmente colocar tropas em solo. Agora ele provavelmente vai dizer que talvez faça isso depois das eleições de meio de mandato. Os iranianos ouviram ele dizer isso publicamente. Então os iranianos vão continuar forçando a mão dele para que ele tenha que agir militarmente mais cedo e não mais tarde, para que aconteça no tempo deles e não no tempo dele. Mas quanto mais a gente prolonga essa história, é por isso que eu continuo defendendo. Olha, é melhor simplesmente sair e fazer acordos paralelos. Sim, concordo totalmente com você nisso. Porque toda a região já mudou. Então o melhor que a gente pode fazer é aceitar isso e tentar fechar o melhor acordo possível, de acordo com as novas regras e com a nova ordem do Oriente Médio, em vez de tentar forçar aquela velha estrutura. Porque se a gente entrar numa campanha militar, Deus me livre, com tropas em solo, eu acho que perderíamos muitos soldados americanos sem necessidade. E no fim das contas, vamos acabar cansando disso. Vamos sair de lá e acabar negociando com os iranianos de qualquer jeito. Assim como você sabe, levamos 20 anos para trocar o Talibã pelo Talibã. A gente tirou Saddam Hussein do poder, mas basicamente entregou o Iraque para os iranianos. Quer dizer, essa é a história de como a gente age no Oriente Médio. Eu acho que a gente devia simplesmente cortar o intermediário agora, parar de gastar sangue e dinheiro, sair de lá e fazer acordos diretos. Olha, se a gente sair, os iranianos não vão ter muito incentivo para manter o Estreito de Hormuz fechado por muito tempo. Eles podem até cobrar umas taxas aqui e ali, mas dá para deixar as companhias de petróleo lidarem com isso no preço. E aí a gente pode usar de longe o incentivo de aliviar sanções para dizer, olha, parem de cobrar pedágio no Estreito de Hormuz e a gente suspende algumas sanções. Eles precisam disso para exportar o próprio petróleo. De certa forma, a gente já está praticamente fora da região mesmo. A gente ainda quer manter boas relações com todo mundo, mas vamos parar de apoiar Israel nesse nível. Acho que esse seria um caminho bem mais pragmático. E acredito que no fim das contas, a gente vai acabar chegando lá. Eu só não quero que isso custe mais décadas, mais vidas americanas e trilhões de dólares.
Sinceramente, não acho que isso seja sustentável para a gente. E isso vai fracassar. Não há nenhuma possibilidade prática de que o uso da força, nesse caso, faça qualquer coisa além de aumentar o custo do nosso fracasso. Olha, eu sei que nós dois estamos com o tempo apertado aqui, mas tem uma coisa muito importante que eu queria te perguntar. Você mencionou a ligação com o Iraque. Hoje, no Iraque, em Najaf, havia mais 2 milhões de pessoas. Depois de multidões enormes, milhões em Teherã, onde os mártires, o líder da Revolução Islâmica, como eles estão dizendo no comunicado à imprensa, o líder supremo que nós assassinamos, mobilizou um número enorme de muçulmanos xiitas no Iraque e no Irã. Nós entramos nessa, Joe, e você acompanhou tudo de perto quando ainda estava no governo. Tinha muita gente pensando o seguinte: se a gente assassinar o líder supremo, tirar ele do jogo, mais ou menos como fizemos com o Maduro, e olha, lá funcionou. Se a gente fizer isso aqui, o governo deles vai cair. Agora, você já contou pra gente no nosso programa que havia quem dissesse, e talvez você fosse um deles, que isso não ia dar certo. Mas eu queria que você descrevesse um pouco como era a situação antes de começarmos esse conflito e antes de tirarmos ele do poder. Como o Ayatollah Ali Khamenei era visto na região, a má reputação que ele tinha com alguns, e como estamos agora, tanto dentro do Irã, com o povo aparentemente apoiando ele como nunca antes, quanto no Iraque, que antes era o nosso contrapeso contra o Irã. Como é que isso acabou funcionando pra gente? Isso deu muito errado. Quer dizer, olha, infelizmente o presidente não ouviu a grande maioria da comunidade de inteligência, nem os israelenses. Ele ouviu a propaganda israelense que queria envolvê-lo na guerra. Mas se você tivesse uma conversa a portas fechadas com os israelenses, só com os profissionais na sala, e perguntasse algo como: vocês realmente acham que se a gente matar o Ayatollah, o regime inteiro vai desmoronar? Os israelenses com certeza não achavam isso. Ninguém achava, a não ser as pessoas que estavam vendendo para o presidente a ideia de que isso ia ser igual à Venezuela. Não havia nenhuma informação de inteligência que sustentasse isso, mesmo quando o regime estava no seu ponto mais fraco e menos popular. Nunca houve ninguém com um mínimo de credibilidade que pudesse afirmar, com base em inteligência real, que se tirassem o líder supremo, todo o regime cairia. E a gente sempre soube que haveria, em algum grau, aquele efeito de união em torno da bandeira. Sempre existiu um debate sobre como o líder supremo era visto como Ayatollah dentro do conjunto do islamismo xiita, porque diferentes ramos e facções do xiismo têm diferentes fontes de emulação. É algo bem confuso. A maioria dos iraquianos segue um líder iraniano que fica em Najaf. Mas no fim das contas, a gente sabia que se matasse o Ayatollah, ia acabar transformando ele num símbolo ainda maior do que já era. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, mesmo pessoas que, na minha opinião, não tinham alinhamento político, que não eram muito religiosas como xiitas, agora falam: poxa, o Ayatollah mártir, e também o filho dele, por tudo o que a família sacrificou. O islamismo xiita é todo baseado em sacrifício. É por isso que eles estão em Najaf, onde o imã Ali foi finalmente enterrado. Eles vão a Karbala, onde está enterrado o filho de Ali Hussein. Essa é toda a cultura de martírio do xiismo. E no fim, a gente acabou elevando esses caras e fez com que todo iraniano, com um mínimo de orgulho nacional, se unisse em torno do Irã e de Hussein. Se você reparou, eu notei que a imprensa iraniana destacou alguns pontos específicos, que não era só o corpo do Ali Khamenei, mas também dos filhos e da esposa, para mostrar que foi um sacrifício de família. Qual é o significado disso? Significado? É disso que se trata a história do islamismo xiita. Quer dizer, a divisão entre xiitas e sunitas e tudo mais. O imã Ali fazia parte da linhagem de sangue do profeta. É daí que vem a separação. A questão era o mais piedoso ou a linhagem de sangue. Os sunitas acabaram matando os últimos sobreviventes do imã Hussein.
O primeiro califa sunita, o quarto no total, que também fazia parte da família do profeta Maomé, acabou matando Ali. O local onde eles têm Turdering, Najaf, o filho dele, Hussein, lutei contra vindo do que hoje é a Síria moderna, e foi morto em Karbala. Então tem um simbolismo enorme aqui. O Ayatollah, cuja família foi morta junto com ele, agora está sendo levado nesse percurso, passando pelo local onde aconteceu a cerimônia original em Teherã. Depois ele vai ser levado para Najaf, para Karbala e, se não me engano, para Qom. Acho que Qom vai ser o local do enterro dele, e isso é extremamente significativo. E o fato de os xiitas iraquianos irem às ruas em grande número também é muito importante, porque a maioria deles, mesmo os que estão por aí hoje, provavelmente eram bem jovens, se é que já tinham nascido, durante os anos 1980. Mas esses xiitas iraquianos, a grande maioria deles, tirando aqueles com quem acabamos nos aliando, a grande maioria lutou contra os iranianos. Eles lutaram contra a Revolução Iraniana a mando de Saddam Hussein e lutaram porque eram iraquianos nacionalistas antes de serem xiitas. Agora, muito do sectarismo que surgiu depois de 2003 e que nós mesmos alimentamos por não entender a dinâmica do Iraque moderno, hoje eu diria que o nacionalismo xiita é provavelmente muito mais forte, e ainda mais agora. Então acabamos criando uma grande unidade, um crescente xiita, por assim dizer, que era justamente o que os israelenses diziam que deveríamos temer. Fortalecemos esse crescente xiita mais do que quase qualquer outra coisa poderia ter feito. Olha, desculpa, a gente só tem mais ou menos 2 minutos. Se você puder, com base em tudo isso e nesse grande movimento de apoio dentro do islamismo xiita, que agora está cruzando a fronteira com o Irã e se espalhando por outros lugares, qual vai ser o impacto disso na esperança do presidente Trump de que, seja lá o que ele fizer, sem ação militar, vá fazer o lado iraniano ceder e voltar para a mesa de negociações? O que você acha que vai acontecer se o presidente Trump realmente levar adiante esse ataque? Onde é que isso vai nos deixar? Eu acho que a disputa dentro do Irã vai ser a seguinte. A gente responde agora com força total para puxar os americanos para o confronto, mas do nosso jeito, nos termos iranianos? Ou a gente aguenta, humilha os Estados Unidos e mostra que, por mais que eles ataquem, por mais que encham o céu de explosões, eles só conseguem fazer ataques pontuais, tentar fechar o Estreito de Hormuz e nos desgastar economicamente. Acho que esse vai ser o único debate dentro de Teherã. Eles partem para cima agora ou deixam a gente sangrar aos poucos? Os iranianos costumam ser bem pragmáticos. Então eu acho que eles podem optar por nos desgastar aos poucos, porque vai pegar muito mal para a gente se continuarmos fazendo esses ataques desastrosos e batendo no peito. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não consegue abrir totalmente o Estreito de Hormuz. E aí a gente vai caindo cada vez mais em direção a algum tipo de crise econômica. Eu sei que vários analistas de petróleo estão especulando quando essa crise vai acontecer, mas em algum momento ela vai. E, se eu fosse iraniano, seriam 2 caminhos que eu estaria avaliando. A gente parte para algo grande agora e tenta atrair os Estados Unidos para os nossos termos, antes que eles tenham tempo de se preparar para um ataque mais convencional. Ou a gente simplesmente faz eles sangrarem economicamente. De qualquer forma, essa é uma situação muito, muito ruim para nós. E, de novo, o meu medo é que o presidente esteja recebendo só um cardápio de opções militares que ele tem, com pouquíssima conversa séria do tipo, ok, mas para onde essas opções militares nos levam? Quais são os efeitos de segunda e terceira ordem? E como é que a gente realmente sai dessa situação? Eu ainda acho que ele simplesmente não entende, ou não está sendo informado de forma precisa, sobre onde os iranianos estão agora. A gente pode dizer o dia inteiro que venceu, mas eles sentem que estão vencendo. E conseguem provar isso pelo controle que têm sobre o Estreito de Hormuz.
Olha, é o seguinte. Para mim, não importa o que ninguém diga. Esse é o ponto principal, o ponto central aqui. Todos os navios que passaram pelo Estreito de Hormuz hoje de manhã seguiram o corredor aprovado pelo Irã. Então, não importa o que a gente tenha feito, eles continuaram com o controle do estreito, como tem desde o começo. E esse é o ponto. Muito obrigado por ter vindo hoje e por trazer essa explicação tão esclarecedora. A gente realmente agradece. Muito obrigado, Joe. Constância, muito bom dispor. Valeu. A gente se vê em mais ou menos um minuto, no outro link aqui. Vamos conversar, ao vivo da Rússia, com Stanislav Kropivnik, que vai trazer as últimas informações sobre a guerra na Ucrânia e sobre o que a Rússia está fazendo a respeito. Tudo isso tem relação com a reunião da OTAN que está acontecendo agora em Ankara. Entra com a gente nesse link, em alguns minutinhos. A gente se vê no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque não gostamos de encher você de propaganda. Eu não curto isso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta.